Nos últimos 3 dias, encontrei por acaso a minha antiga professora de música cantar numa passarela. Sem pensar 2 vezes, arranquei-lhe o violão das mãos e expressei minha saudade cantando Southern Nigel. Mas ela me deu uma pancada na cabeça, me colocou no porta-malas e me levou para uma vila. Agora estou no quarto de uma vila. Olhando confuso para a decoração toda rosa ao redor, pensei, será que fui sequestrado por uma senhora? Foi quando uma voz que só aparecia nos meus sonhos soou. Acordou. Virei a cabeça e vi, sentada ao meu lado, a professora de música que me tirava o sono, Lin Qinggu. Num instante, as cenas de ontem começaram a surgir lentamente na minha mente. Depois de passar pelo inevitável término com a garota interesseira, típico de um viajante do tempo, resolvi me presentear com 5 quilos de bebida destilada. Quem diria que esse pouco de bebida já me deixaria bêbado? Então decidi sair para passear e arejar a cabeça, aproveitando para ver as diferenças deste mundo. De repente, um som de violão veio de uma passarela à frente. Uma mulher esbelta estava ali, dedilhando o instrumento e cantando, mas usava um véu branco. Não dava para ver o rosto, mas o corpo era de tirar o fôlego. Isso me fez lembrar do meu último ano do ensino médio, quando uma nova e linda professora de música chegou na escola, recém-formada, para fazer um estágio. Com sua chegada, o título de deusa do colégio Tianchuan ficou indiscutível. Todas as garotas a admiravam e idolatravam, comentando como uma mulher podia ser tão bonita. Aquela mulher na passarela tinha olhos muito parecidos com os dela na época, mas a sua música realmente soava como um lamento sem motivo. Como aquelas músicas pop descartáveis da internet hoje em dia. Normalmente, eu não faria nem ousaria fazer nada. Mas a bebida dá coragem aos covardes. Aproveitando uma pausa dela após terminar Southern Nigel, joguei R$ 10 na direção dela. Moça, sua técnica de canto até que é boa, mas a música é horrível. Dá até vontade de vomitar. Depois de falar, peguei o violão que estava ao lado da Southern Nigel, vendo seu violão ser roubado. A Southern Nigel permaneceu calma e serena, seus olhos puros como uma fonte cristalina, e um leve sorriso se formou sob o véu. Ela não disse nada, apenas ergueu a mão para impedir que os transeuntes continuassem a me hostilizar. Não liguei para as reclamações dos jovens. Afinal, minha vida já estava tão miserável que mais algumas críticas não fariam diferença. Encostei-me no corrimão, olhando para as cordas do violão, como se estivesse pensando em algo. Foi quando uma mão colocou um microfone em um suporte diante de mim. Um perfume suave envolveu minhas narinas. Levantei a cabeça e vi um par de olhos puros me olhando com um sorriso, como se estivessem me incentivando. Lembrei-me novamente daquela professora de música que era como uma irmã mais velha. Ela era a bela juventude na memória de todos que a conheceram. Nos dias que passamos juntos, trocamos poucas palavras. Mas, mesmo assim, ela fez daquele verão uma lembrança inesquecível. Vocês também já tiveram um professor ou professora que não conseguem esquecer? Deem um like, mandem flores e desejem sorte. Recordando o passado, comecei a cantarolar baixinho, sem perceber. Ela está na beira da estrada, não fala muito, mas seu sorriso é tão calmo e melodioso. O que seus olhos frágeis carregam? É a tristeza da saudade. A cidadezinha do sul. O inverno no sul não tem o frio do norte. Ela não precisa de palavras bonitas para esconder seu rosto delicado como a água. Ela deixa sua sombra nas ruas do sul, e só assim sua fragrância faz o coração de alguém doer. Num piscar de olhos, a fragrância já se dissipou. A sombra já desapareceu. Garota do sul, você já se acostumou com o frio do outono no norte? Garota do sul, você gosta da franqueza das pessoas do norte? Os dias passam como sempre. Nas noites sem sono, ela mascava chiclete e, de frente para a parede, falava sobre seus sonhos. Garota do sul, todos nós estamos suportando a longa espera. Garota do sul, você se apaixonou pelo norte? As músicas que você cantou, não encontrei nenhuma na internet. Quando te perguntei, você disse que eram suas, por isso te dei esta vila. Que tal vender essas músicas para mim? Vendo o brilho intenso em seus olhos, lembrei que ela estudava música. Já no ensino médio, ela participava de várias competições musicais. Na faculdade, assinou com uma gravadora de médio porte. Achávamos que ela só melhoraria. Mas quem diria que, logo após assinar, ela seria alvo de várias propostas indecentes.
Desse jeito, Lee King-gu, que recusou os arranjos, foi engavetada pela empresa. Até depois de se formar, seu contrato ainda não havia expirado. Por isso, não podia atuar no mundo do entretenimento, só lhe restando dar aulas de música nas escolas. Não são só 8 anos? Posso esperar. Nos últimos anos, Lee King-gu, que cantava e dançava bem, ficou na dela e compôs várias músicas. O problema é que as músicas que ela escrevia, ontem à noite você as criticou duramente. Professora Lin, quer comprar minhas músicas? Você soltou um longo suspiro, parecia familiar, mas também soava como um lamento. Você ainda achava que, ontem à noite, tinha perdido sua virgindade de 20 anos para ela? Claro, as músicas são ótimas, os transeuntes gostaram muito. Ontem quase causaram um engarrafamento na passarela, lembrando-se da noite anterior. Ela não pôde deixar de reviver a cena. Ela escreveu mais de 30 músicas, e cada uma delas foi apresentada dezenas de vezes nas ruas ou em pracinhas. Pelo que ela observou, poucas pessoas se interessam ou param para ouvi-la cantar. Nesse momento, você acabou de atravessar e achava que os dias seguintes seriam difíceis. Mas, para sua surpresa, foi um começo de mestre. A vila perto do lago Ueshin custava pelo menos 20 ou 30 milhões. Ao pensar nos seus pais, que trabalharam a vida inteira e ainda estão lutando para pagar a entrada, você sentiu um aperto no coração. Quero ver a partitura das músicas que você cantou ontem à noite. Lee King-gu estendeu a mão para você. Esse aluno dela realmente surpreende após 3 dias de ausência. Ao ouvir isso, você ficou meio envergonhado, principalmente porque tinha apagado e não lembrava o que cantou. Além disso, você tinha atravessado há menos de 2 dias, de onde tiraria uma partitura? E mesmo que tivesse tempo, você não conseguiria produzir uma de imediato. Você não é um compositor de verdade, nem na vida passada nem nesta. Você só sabe falar de amor e cantar. Claro, não só a partitura, também precisa assinar o contrato. Depois de assinar, esta casa é sua. Ao ouvir isso, você parou de fingir. Professor, Lin, quais músicas eu cantei ontem à noite? Não me lembro. Lee King-gu sorriu com um canto da boca. Ela também não achou estranho. É normal uma pessoa bêbada não se lembrar. Professor, Lin, você lembra da letra? Acho que consigo me lembrar. Então Lee King-gu mandou você lavar as mãos. Depois do café da manhã a gente conversa. Gravei ontem à noite, não tem pressa. Lee King-gu lhe devolveu as roupas que a empregada lavou na noite anterior e voltou para a sala de estar. Enquanto a tia preparava o café da manhã para ela e para você, ela sentou ao piano com as portas de vidro abertas. O perfume do jardim entrava silenciosamente. Nos mais de 4 anos morando perto do lago Ueshin, era a primeira vez que sentia o ar ali. Tão fresco, como uma espada escondida que finalmente é desembainhada. E então surpreende a todos. Finalmente, o dia do fim do contrato estava chegando. 8 anos de contrato. Em mais alguns dias, tudo terminaria de vez. King-gu, hoje o sol nasceu do lado oeste. Acordou tão cedo. Lee King-gu, que estava praticando piano, atendeu o telefone da sua melhor amiga Ning Wan-yuan. Terminei. Hoje você está livre? Vem tomar uns copos comigo. Lee King-gu fez uma expressão de quem entendeu tudo. É? Eu sabia que você estava namorando antes. Você negava até a morte, mas agora assumiu, né? É que não queria que você caçoasse de mim. Por isso não te contei. Namorar não tem nada de vergonhoso. Por que eu caçoaria? King-gu, eu conheci ele pela internet. E daí? Conhecer pela internet. Muitos casais não se conhecem assim. Ficou um silêncio. Do outro lado, Ning Wan-yuan disse, sou 4 anos e 9 meses mais velha que ele. Caramba! Gado velho comendo capim novo. Não é à toa que a amiga escondeu esse relacionamento. Se tivesse contado antes, Lee King-gu com certeza teria caçoado dela. Ele terminou com você. Lee King-gu ficou do lado da amiga, fingindo indignação conjunta. Não. Fui eu que terminei. Ele nem se importava que eu fosse tão mais velha. Por que você terminou? Você é linda, tem um corpo ótimo. Não existe homem que não te queira. Ele queria meu dinheiro. Que horror, falando assim. Ele nem sabe da minha situação financeira. Fiquei 3 anos com ele, sempre fingindo que era pobre. Raramente gastava dinheiro com ele. Ning Wan-yuan disse, mal-humorada. Lee King-gu achou estranho. Então por que você terminou? Não sei explicar direito. Talvez por estar junto há muito tempo. Sentia que se continuasse, dava para ver o resto da vida num relance. Não gosto dessa sensação.
Ele não tem futuro, disse Lin Qinggu, rindo. Depois de pensar um pouco, Ning Wanhuan respondeu, não é que não tenha futuro. Ele acabou de se formar. Ainda é cedo para tirar conclusões. Talvez consiga ganhar 10.000 por mês. Ficar milionário, impossível. Wanhuan, você está exigindo demais. Sou professor há 4 anos e ainda não ganho 10.000 por mês. Embora quisesse reclamar, era melhor amiga. Tudo bem, já passou. Temos que olhar para frente. Por mais que já fossem adultas, pelo que Lin Qinggu sabia, esse relacionamento devia ser o primeiro amor da amiga. Ela com certeza se dedicou de corpo e alma. Já passou. O que me incomoda agora é que não estou conseguindo seguir na música. A empresa quer que eu migre para a atuação. Mesmo tendo estudado interpretação, não gosto de atuar. Talvez ainda não seja a hora certa. Quando a hora chegar, você vai estourar mesmo sem querer. As músicas que Ning Wanhuan lançou, Lin Qinggu também achava que eram inferiores às que ela mesma escrevia. Não fazer sucesso era normal. Lembrando das músicas que você cantou ontem à noite. O coração de Lin Qinggu se aqueceu novamente. Uma mulher desiludida tem emoções instáveis. Ning Wanhuan de repente ficou muito impaciente. Vou sair para filmar em alguns dias. Posso ficar 2 ou 3 meses sem voltar. Lin Qinggu, só vou te perguntar uma coisa. Você tem tempo hoje? Ao ouvir isso, Lin Qinggu suspirou. Wanhuan, de dia realmente não tenho tempo. De noite deve dar. Então nos vemos à noite. Antes de desligar, Ning Wanhuan já estava mais animada. Toda satisfeita, contou a Lin Qinggu sobre a ligação que acabará de desligar. Atrás dela, sua voz soou. Professor Lin, por que está tão feliz? Minha melhor amiga acabou de me ligar. Disse que agora também tem a própria carreira, não é mais uma parasita. Ao ouvir isso, você olhou com desprezo. Da sua idade, ela ainda está parasitando? Lin Qinggu não sabia no que você estava pensando. Enquanto te chamava para tomar café da manhã, disse que ontem à noite alguém de bom coração ajudou a tirar você do barco. Quer sair para dar uma volta? Depois voltamos e ouvimos a gravação. Depois do café da manhã. Lin Qinggu queria muito as músicas, mas fingiu ser educada. Você pensou que em breve teria sua própria mansão. Ela pegou a gravação. Então Lin Qinggu te levou ao quarto do mezanino da mansão. Depois de alguns ajustes, a vergonhosa música de ontem tocou. Você ficou vermelho de vergonha. Não lembrava nada do que cantou ontem. Quando a música terminou, o choque de ontem à noite reapareceu no rosto de Lin Qinggu. Esta é a segunda. A primeira não gravei, mas lembro de algumas letras, tipo Saudernighel e tal. Depois de dizer isso, ela te olhou com os olhos brilhando. Essas duas são suas, né? Depois que voltou ontem. Lin Qinggu ouviu a gravação e pesquisou na internet, frase por frase. Naturalmente, não encontrou nada. A internet é tão desenvolvida hoje em dia, se buscasse, encontraria. Só há um motivo para não achar. Não foi publicada. São minhas. Você confirmou com a cabeça. Afinal, neste mundo paralelo, ninguém vai te desmascarar. Onde estão as partituras? Em casa ou no apartamento alugado em Edom? Ela ouviu você cantar algumas frases ontem e disse que não queria voltar para casa e preocupar os pais, então iria para o apartamento alugado em Edom. Achava que minhas músicas eram todas ruins, que ninguém gostava, e então Ao dizer isso, você parou. Lin Qinggu ficou ansiosa na hora. Destruiu? Vendeu todas? Ao ver isso, você suspirou. Queimei todas as partituras. Falso alarme. Lin Qinggu te deu um leve soco. Queimar partituras não é problema, eu também já queimei. Podemos escrever de novo. Ao ouvir isso, um sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Estava esperando por essa frase. Então eu canto e você arranja. Assim, o dia inteiro, você ficou com Lin Qinggu no quarto. Até às 4 da tarde. Lin Qinggu olhou para a mesa cheia de rascunhos, os olhos brilhando. Missão cumprida. Então é isso. Você hesitou e perguntou, Professor Lin, vou para casa primeiro ou o quê? Você pode vender escondido de novo. Lin Qinggu pegou as partituras. Como se fossem um tesouro inestimável. Vendi tudo para você. Tá bom. Hoje vejo se dá tempo. Ainda. Vamos fazer a transferência da casa. Tão rápido assim? Uma facada na sua presa? Claro. Como vingança, transfiro para você. Essas músicas são minhas. Não conseguirá vendê-las de novo. Ah, e lembre-se, todo mês tem que pagar 90.000 de hipoteca. Mais 15 anos. Puta merda. O que disse?
Você olhou para a aparência pura e ingênua de Lin Qinggu, suspeitando que essa professora angelical era um pouco maldosa. 90 mil de hipoteca por mês já aperta sua família. Professor Lin, acha que eu pareço alguém que paga 90 mil de hipoteca por mês? O olhar de Lin Qinggu parecia muito límpido, como uma fada que não come coisas mundanas. Você fez de propósito? Sem paciência, você respondeu. Ai, Lin Qinggu mostrou a língua e disse envergonhada. Vejo muitos vídeos e achava que todo mundo era rico. Se não aguentar, pode vender. Você segurou a testa. Casa não é mercadoria comum, ainda mais essas residências de alto padrão. Com sorte, consegue vender em 1 ou 2 meses. Sem sorte, anos. Talvez ninguém pegue. Quanto mais pagar hipoteca por anos, nem um mês eu consigo pagar. O que fazer então? Você piscou os olhos e disse. Também não tenho dinheiro. Meu salário mensal não chega a 10 mil. A hipoteca é paga pelos meus pais. Quanto você tem de economia agora? Você perguntou contrariado. Lin Qinggu ficou ainda mais envergonhada. Menos de 10 mil. Mas depois do salário do mês que vem, vai passar de 10 mil. Você ficou de cara. Você não acha que vai comprar este meu carro de 9 mãos por 10 mil reais, né? Esta casa é sua. Lin Qinggu explicou que não era tão mesquinho assim, e ao ouvir isso, você ficou ainda mais constrangido. Como é que voltamos ao ponto de partida? O problema é que não posso aceitar, não consigo pagar. Então Lin Qinggu ficou sem saída. Não podia pedir para ser sua namorada, né? Quando se falou em namorada, não quero, a ex-namorada deixou em você uma sombra psicológica indelével, e você já desenvolveu rejeição por garotas mais velhas que você. Lin Qinggu ficou muito surpresa e perguntou, com um ar de indignação, por quê? Sou tão ruim assim? Você é minha professora, romance entre professor e aluno sempre foi contra as leis do céu, você explicou. Lin Qinggu franziu as sobrancelhas. Agora você não é mais meu aluno, nem é do ensino médio. Você já se formou na faculdade. Pensando bem, até achou que fazia sentido, mas recusou mesmo assim. Você é mais velho que eu. Quantos anos tem? Lin Qinggu insistiu no assunto. 21. Você deliberadamente disse 1 ano a menos. Para aumentar a diferença de idade entre você e Lin Qinggu, criando uma dificuldade maior. Então não é tanta diferença, sou só 1 ano mais velha que você. Lin Qinggu também disse 1 ano a menos. Para diminuir a dificuldade. Só 1 ano mais velha que eu. Você ficou cheio de dúvidas. Será que eu calculei errado? 1 ano a mais também é mais velha, não gosto. Você falou com firmeza. Lin Qinggu ficou um pouco irritada, além de mim e da casa. Não tenho mais nada para te dar, você que se vire. Vendo a bola voltar para você. Você ficou desesperado na hora. Realmente, garotas mais velhas não servem para nada. Não sabem cuidar de ninguém, são como crianças, nem uma tampa de garrafa sabem. Até para beber água precisam do namorado para dar, tem que dar na boca, fazendo bico. Mas ela ainda não quis, então você não tem mais nada de valor? Você perguntou com pesar. O favor de Lin Qinggu ter te abrigado por uma noite. Não é suficiente para você dar de graça 9 músicas para Lin Qinggu? Quem dirá 9? Nenhuma vale. Além de mim e desta casa, não tenho mais nada de valor. Lin Qinggu virou o rosto. Meia hora depois, você dirigia um carro esportivo vermelho. Indo embora bufando. O jovem imaturo de antigamente tinha crescido. Olhando para seu amado carro esportivo, uma lágrima escorreu. Lin Qinggu, relutante, abaixou a cabeça. No começo, ele só queria fazer uma brincadeira, mas vendo a reação do outro, claramente levou a sério, e ainda agiu de forma muito resoluta. Esse golpe foi grande para Lin Qinggu. Como diz o ditado, onde caiu, levanta-se, ele decidiu recuperar a confiança através de você. No carro esportivo vermelho, quanto mais você pensava, mais sentia que tinha saído perdendo. Dizem que este carro esportivo vale mais de 3 milhões, mas para você não servia para nada, só cabiam 2 pessoas. Além de beber muita gasolina, estacionar ainda pagava taxa. Falando sério, considerando quantas vezes você sai. Manter este carro saía mais caro do que pegar táxi. Isso não é vantagem, é ter convidado um ancestral para dentro de casa. Queria vender, mas o carro ainda não estava no seu nome, e Lin Qinggu não concordava em transferir. Ele insistia em vender só a casa. Não é o carro da Qinggu? Parece que um homem está dirigindo. No caminho de volta, em um carro que passou raspando pelo carro esportivo vermelho.
Uma senhora abastada apareceu no banco de trás. Patrão, a Kingu saiu. O homem de meia idade que dirigia virou a cabeça e perguntou confuso. Ele não disse que ia ficar em casa esperando a gente para jantar. Pouco depois, Kingu, por que você está aí parada, tão abatida? Um carro parou em frente à vila de Lin Kingu, e a senhora abastada desceu. O namorado fugiu. Não quis ver vocês. Lin Kingu disse irritada. A senhora abastada ficou radiante. Minha filha querida finalmente arranjou um namorado. Esta surpresa é grande. Estacionando o carro, Lin Tianyi também desceu com um sorriso no rosto. Foi o seu namorado que levou seu carro embora? Se a filha tivesse arranjado namorado na adolescência, Lin Tianyi certamente se preocuparia, achando que sua preciosa filha tinha sido enganada por um porco. Mas agora a filha já estava formada na faculdade. Há 4 ou 5 anos e ainda não tinha namorado. Lin Tianyi se preocupava ainda mais. É ele, pai. Você pode pedir para o tio prendê-lo? Lin Kingu abraçou. Seu tio prender alguém assim é abusar da lei. Você quer que ele perca o cargo? Fala diretamente com seu tio mais velho. Não precisa de tanto trabalho. Ele cometeu um crime, insistiu em levar meu carro e não pretende devolvê-lo. Lin Kingu disse com uma raiva fofa. Não quero a casa nem ele. Esse homenzinho é muito irritante. Entra primeiro, disse Bai Lu com um sorriso. Ele não acreditava nas palavras da filha. Era verdade. Brigas de casal são normais. Depois de entrar, Bai Lu perguntou curioso. Kingu, de onde vem seu namorado? Lin Kingu ainda estava furiosa. Ele é um aluno que eu ensinei no meu primeiro ano como professora. Agora cresceu. Bai Lu riu discretamente. As asas ficaram duras ou outra coisa? Então ele se deu conta e seu rosto ficou surpreso. No seu primeiro ano como professora, você ensinava alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Naquela época vocês já. Lin Guangnian e An Xiaolong franziram a testa. Será que essa ainda era sua filha obediente? Lin Kingu bufou. Naquela época, quem é que se interessava por ele? Tudo bem, agora se interessar não é tarde demais. Bai Lu estava muito feliz. A pedra que pesava em seu coração todos esses anos finalmente tinha sido aliviada. Quando a filha estava na escola, ele se preocupava que ela fosse bonita demais e namorasse cedo. Quando a filha se formou, ele se preocupava que ela não arrumasse namorado e não casasse. Agora, nem cedo nem tarde, no momento certo. O prédio mais profundo do condomínio. O prédio 39, ou seja, sua casa. Seu pai, Lin Guangnian, estava cozinhando na cozinha com sua esposa, An Xiaolong. Depois que o filho chegou ao segundo semestre do 4º ano da faculdade, o casal ficou muito mais aliviado do que antes. Porque foi quando você começou o estágio. Embora o salário não fosse alto, dava para se sustentar sem problemas. O filho conseguir se sustentar já era uma grande coisa para Lin Guangnian e An Xiaolong. Lin Guangnian ia dizer algo. Quando veio sua voz da sala, pai, mãe, Lin Guangnian mudou ligeiramente de expressão. Esse pestinha voltou para comer de graça de novo. Ainda nem é fim de semana. Lin Guangnian trabalhava no lado leste do rio, longe de casa, e normalmente não voltava. É uma longa história. Vocês estão cozinhando, né? Na sala, vendo sua mãe An Xiaolong. Você se sentiu muito próximo. Depois de fundir as memórias do seu antigo eu, até as emoções estavam gravadas nos ossos. Se não fosse assim, depois de terminar o namoro ontem, você não estaria desejando a morte. Mais um prato. O arroz já está pronto. Quantidade para 2. Vou preparar mais alguns pratos. Antes de terminar a frase, An Xiaolong voltou apressada para a cozinha. Realmente veio comer de graça. Lin Guangnian, enquanto observava a esposa lavar os vegetais, sentia uma alegria secreta no coração. No entanto, naquele momento, bateram à porta novamente. A esposa, vendo o filho feliz, mesmo que estivesse insatisfeita com ele, também se alegrava. Quanto você acha que vai comer da comida dele? Cuida bem dos teus legumes, disse An Xiaolong rindo, do lado de fora da cozinha. Você estava se familiarizando com a casa, olhando aqui e ali, tocando em tudo. Esta era a sua casa. O apartamento alugado no lado leste do rio, 1 quarto e sala, amanhã já era. O aluguel ainda não tinha vencido, mas se mudar agora, o senhorio só devolveria o depósito. O aluguel não seria devolvido nem um centavo. Você provavelmente estava muito irritado. Achou que, depois de começar a trabalhar, alugar um apartamento economizaria bastante o dinheiro que gastava em hotéis com a ex-namorada. Mas, no fim,
depois de alugar. Sua ex-namorada mal foi ao seu apartamento algumas vezes. Nesses últimos 6 meses, você só teve intimidade com ela poucas vezes, e ela sempre preferia ir para hotéis, dizendo que o isolamento acústico do seu apartamento era ruim. Se o isolamento acústico do hotel é bom ou não, não importa. Afinal, ninguém conhece ninguém. Termina e vai embora, evita o constrangimento de se encontrar depois. Já passou. Você suspirou e voltou para seu quarto. Tudo estava arrumado. Limpo e claro. Anxialhonho tinha deixado tudo impecável. Da janela panorâmica. Dava para ver o Lago das Flores de Pêssego e o chafariz musical do lago. Mas agora, naquela época, para que o filho pudesse estudar numa boa escola, Linguanguinhan e Anxialhonho trabalharam como escravos e compraram esta casa aqui. Depois que o filho entrou na faculdade, o casal pensou em vender a casa e parar de ser escravo da hipoteca. Depois de muita luta interna, decidiram continuar pagando a casa. Primeiro, porque depois de mais 4 anos, com o filho formado, eles ficariam muito mais aliviados. Segundo, porque a localização desta casa era realmente excelente. Embora não fosse o prédio à beira do lago, e a vista não fosse excepcional, também não era ruim. No futuro, usariam esta casa como lar do filho quando ele casasse. A dificuldade do filho em casar, a dificuldade do casamento, diminuiria muito. Quanto a eles, 2 velhos, todo o esforço e luta de uma vida, não eram para o filho? Que o filho pudesse estudar numa boa escola, passar numa boa universidade, casar com uma boa esposa. Eles voltariam para o campo, plantar e cultivar. Tanto faz, o céu ainda não escureceu, a vizinha está servindo o jantar. A mesa de jantar, amanhã ainda é sexta-feira. Como você voltou hoje? Enquanto come. Linguanguinhan perguntou franzindo a testa. A comida está deliciosa. Você respondeu com indiferença. Senti saudades da minha mãe. E de você também. Linguanguinhan ficou arrepiado. Você quer comer sozinho esta mesa inteira? Eu quase não consigo mais comer, disse Anxialhonho sorrindo radiante. Linguanguinhan baixou a cabeça e comeu em silêncio. Você colocou um pedaço de comida no prato de Anxialhonho. Mãe, a partir de agora nos fins de semana, não precisa mais fazer bicos. Eu me formei. Posso ganhar dinheiro para ajudar nas despesas de casa. Linguanguinhan disse irritado. Já faz mais de 5 meses. Você já recebeu o dinheiro da família? Com a mansão à sua frente, você falou cheio de confiança. Não é que você ainda está no estágio? 2.000 por mês, eu ajudo a pagar o aluguel e já vai mais da metade. Calma, vou ganhar muito dinheiro no futuro. Se sabe que o aluguel é caro, por que aluga? Morar em casa e pagar o aluguel para sua mãe, não seria melhor? Nem tocar no assunto aluguel. Só de falar em aluguel, Linguanguinhan já fica irritado. 1 hora de transporte para o trabalho, e daí? Eu que sou o chefe da casa, não sei como o dinheiro é difícil. Coma a sua comida direito. Anxialhonho deu um chute no marido, irritada. Xiaodongdong acabou de pegar o diploma. Quer que ele já decole logo? Linguanguinhan só pôde baixar a cabeça e continuar comendo em silêncio. Quando viu que a comida estava quase no fim, você disse de repente, pai, mãe, voltei hoje à noite para conversar com vocês sobre uma coisa. Linguanguinhan não ligou para você. Baixou a cabeça e tomou sopa. O que foi? Anxialhonho ainda mantinha o sorriso no rosto. Muito mimada com o filho. Será que podemos vender esta casa e trocar por uma maior e melhor? Você soltou a bomba. Nossa! Linguanguinhan quase se engasgou com a sopa. Trocar por uma casa maior e melhor? O filho ganhou na loteria? Por que trocar? Anxialhonho perguntou. Linguanguinhan não sabia se era por estar tossindo demais ou muito agitado. De qualquer forma, estava vermelho do pescoço até a cabeça, e demorou para se recuperar. Eu tenho um amigo. Ele tem uma mansão que não quer mais, quer me dar. Você se esforçou para organizar as palavras. Linguanguinhan finalmente se recuperou e disse com uma risada fria e rouca. Você tem um amigo rico assim? Mesmo que tenha, ele deve estar bêbado. Te dar uma mansão do nada? Anteontem também recebi uma ligação, dizendo que eu ganhei um prêmio, um celular de mais de 10.000, pedindo para eu pagar 200 de frete primeiro, para eles enviarem o celular. Fui eu que estava bêbado, não o outro. Você se arrependeu um pouco de ter contado isso aos seus pais, mas lembrando das muitas boas músicas da vida passada, todas vendidas por escrito, claramente. Você não só não ganhou nada, como ainda se deu mal, acabou trazendo uma diva para casa para sustentar.
Quanto mais pensava, mais se indignava. Se vender esta casa do Jinhufu, pode tirar mais de 2 milhões. Suficiente para pagar o financiamento de 2 anos daquela mansão. Você não acredita que depois de 2 anos, sua renda anual não ultrapassará 1 milhão? Te dar? Anxialhon hesitou e perguntou. Tem condições, né? Você balançou a cabeça e respondeu. Tem. Pagar 90 mil de hipoteca por mês, por mais 15 anos, aquela mansão, algo entre o humano e o fantasma. 90 mil? Você quer a nossa vida? Em outras coisas, Anxialhon sempre fica do seu lado, mas isso ela não pode ficar nem se quisesse. Xiaodongdong, pare de pensar em ficar rico. Somos pessoas comuns. Trabalhe com os pés no chão. Não fique pensando em outras coisas. Depois de serem repreendidos pelos pais, vocês desceram desanimados. Depois sentaram na praça da fonte musical, ouvindo a música e olhando a fonte. Você franzia a testa. Você pensava em como ganhar dinheiro, pelo menos para conseguir aquela mansão com entrada zero. A vida recomeçou. Trabalhar como empregado? Impossível. Nunca vou trabalhar como empregado nesta vida. Mas fazer negócios também não sei. O que fazer? De repente, ao seu lado, soou uma voz surpresa. Xiaodongdong. Olhando para cima, um homem alto e forte. Ainda de pé ao lado, fazendo o bico. Ah, Fei? Você também sorriu largamente e se levantou. Quem chegou era seu colega de ensino médio, Ma Tenfei. Nos 3 anos do ensino médio, a turma 7 sempre foi a primeira no campeonato de basquete da série. Além da sua existência, Ma Tenfei também teve um grande mérito. Se não fosse por você e Ma Tenfei terem notas tão boas, eram candidatos certos para universidades de ponta. No primeiro ano do ensino médio, o técnico do time de basquete da escola já tinha tentado recrutá-los. Eu te vi de longe e achei que era você, não imaginava que realmente fosse. Ma Tenfei bateu no seu ombro com entusiasmo. Voltou de Huashen? Você também ficou muito animado. Nos 3 anos do ensino médio, vocês dois eram inseparáveis. Iam e voltavam da escola juntos. Mas depois que entraram na faculdade, além do primeiro ano em que mantiveram contato frequente, a partir do segundo ano, cada um seguiu seu próprio círculo e ainda arrumou namoradas. O contato foi ficando cada vez menor, mesmo durante as férias de inverno e verão, quando moravam perto do Lago das Flores de Pêssego. Os dois, que eram vizinhos, mal se viram algumas vezes. No segundo semestre do último ano da faculdade, até Ma Tenfei, que estudava na Cidade das Flores, conseguiu um estágio por lá e decidiu se estabelecer na cidade no futuro. Voltei. Nunca mais vou para lá. Quando o antigo amigo perguntou sobre isso, você respondeu, envergonhado, estou sendo um peso para minha cidade natal. Os dados oficiais mostram que o PIB per capita de Juncha este ano chegou a 132.100. Nos 6 meses de estágio, minha renda mensal mal passa de 2.000, convertendo em PIB, algo entre 24.000 e 30.000. Estou arrastando minha cidade para trás. Ao ouvir isso, Ma Tenfei ficou um pouco constrangido. Meus pais trabalham há mais de 20 anos. E ainda estão atrasando o progresso da cidade natal. Eu acabei de me formar, é compreensível ser um peso. Maldita mulher bonita. Você lembrou de Lin Qinggu, daquelas pessoas ricas. Eu mesmo fui puxado para baixo pela média de gente rica como Lin Qinggu. Quando você voltou para a Juncha, nem me avisou. No chafariz musical, os dois sentaram no fundo da praça, ouvindo música, conversando sobre o passado e o presente, sobre trabalho e vida, sobre amor. Nenhum dos dois tocou no assunto. Ainda não estavam na fase de solteirões encalhados. A prioridade dos jovens é trabalhar e ganhar dinheiro. Com dinheiro, o amor naturalmente aparece. O setor de Tinjuncha não é desenvolvido, e os salários são muito mais baixos do que nas 4 megacidades. Você voltou para Juncha para continuar procurando emprego em Ti? Você perguntou. Não, mudei de área. Após um momento de silêncio, Ma Tenfei disse, vendo o jeito evasivo do velho colega. Você não pôde deixar de perguntar, curioso, ao ouvir o colega mencionar escritor de web novels. Foi como se alguma habilidade tivesse despertado em você. Um raio atravessou sua mente, dissipando as nuvens que pairavam sobre sua cabeça nos últimos 2 dias. Livros que você tinha lido em sua vida anterior surgiram nítidos em sua mente. Na chuva, um superesportivo amarelo se aproximou. Pouco depois, Lin Qinggu e o dono do superesportivo amarelo saíram. Meus pais vieram jantar comigo.
Comi até meia boca. Vamos ao bar de música leve perto do lago para beber um pouco, tudo bem? Ao sair do condomínio, Lin Qinggu disse à melhor amiga Ning Yuanyuan. Não estou a fim de comer nada esta noite também. Então vamos ao bar leve. Já faz um dia e uma noite, e ele nem procurou você? Quase esqueci, ela o tinha bloqueado completamente. Mesmo assim, imperdoável. Se ele quisesse me encontrar, daria um jeito. Ele simplesmente não quer. 6 minutos depois, Lin Qinggu e Ning Yuanyuan entraram em um bar perto do lago. Nem todos os bares são barulhentos, com clientes mais loucos que os outros. Este bar leve era bem tranquilo, tocando apenas músicas suaves e leves. As duas amigas encontraram um camarote perto do lago. E, na hora de pedir, Ning Yuanyuan escolheu o combo de 7.200, com garrafas de champanhe em formato de dragão. Combinado, a melhor amiga que sobrar. Lin Qinggu apressou-se em dizer, estou de coração partido, e você ainda fica fazendo esses cálculos. Ning Yuanyuan bufou, e Lin Qinggu também riu com frieza. Vocês namoraram por quantos anos? Escondendo até de mim. Isso é coisa de melhor amiga? Ning Yuanyuan sabia que estava errada. Então disse, frustrada, seu pressentimento foi certeiro. Quando você desconfiou de mim pela primeira vez, eu já tinha começado a namorar. Lin Qinggu ficou surpresa. Isso não faz uns 2 ou 3 anos. Ning Yuanyuan assentiu e suspirou. Namoramos por 3 anos. Lin Qinggu quis consolar a amiga, mas não conseguiu abrir a boca, porque estava muito irritada. Melhor amiga, e ainda assim. O motivo de não te contar, eu já te expliquei. Na época, eu também não estava muito certa desse relacionamento. Por isso não contei a ninguém. Ning Yuanyuan deu um sorriso amargo. Essa foi sua primeira paixão? Lin Qinggu perguntou. A primeira paixão é realmente inesquecível. Conhecida como a Bela Adormecida, que dormia profundamente, Ning Yuanyuan ficou insone na noite passada. Não dormiu bem a noite inteira. Antes, quando o cachorro que a acompanhou por mais de 10 anos morreu em casa, ela chorou desoladamente, mas na hora de dormir, adormecia na mesma hora. E dormia profundamente, mesmo que no dia seguinte chorasse de novo. Isso não atrapalhava o sono dela. Foi você quem terminou com ele. Não fique tão arrasada, ok? Ning Yuanyuan alisou os cabelos da testa. Na verdade, se ele terminasse comigo, talvez não me sentisse tão mal. Ning Yuanyuan ficou com os olhos vermelhos. Quem parte nem sempre fica leve, ela ainda pensa no ex-namorado de ontem. A silhueta ao sair do quarto do hotel, solitária e desolada, como se tivesse sido abandonada pelo mundo inteiro. Dói no coração. A sensação de ser abandonada é pior do que ser rejeitada por alguém. Não vou falar de tristeza. Vou fazer uma apresentação para você. Lin Qinggu se levantou de repente. O bar tem um palco pequeno. Em feriados, o bar costuma contratar artistas para se apresentar. Mas hoje não é feriado. O palco está vazio. Lin Qinggu ficou animada. Quer subir no palco para se apresentar, dar uma surpresa à amiga. Lin Qinggu e Ning Yuanyuan já vieram muitas vezes a este bar musical, conhecem bem o dono. Lin Qinggu quer se apresentar. O dono naturalmente não recusaria, ainda mais que elas acabaram de pedir um pacote caro. Não atrapalha o funcionamento do bar, não incomoda outros clientes. Esse pedido é banal. Vendo a amiga no palco, Ning Yuanyuan sentou-se na mesa, bem tranquila. As duas costumam cantar no karaokê. Ela já ouviu a amiga cantar muitas músicas. Tem músicas populares atuais, e também músicas que a própria amiga compôs. Desta vez, a amiga provavelmente quer que ela ouça uma música que ela mesma escreveu. As músicas que a amiga escreve, Ning Yuanyuan quase toda já ouviu. A qualidade não é lá essas coisas. No palco, Lin Qinggu sentou-se no banco alto, abraçou o violão e ajustou o microfone. Sem contar o dono do bar e os garçons, só tem a amiga como plateia. Não tem problema. Lin Qinggu só queria desabafar em público seus sentimentos. No momento seguinte, Lin Qinggu começou a cantar. Ankang, 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 ah. Logo nos primeiros versos, o sorriso no rosto de Ning Yuanyuan foi se congelando. Nunca ouviu essa música. É uma música que a amiga escreveu? Ela teve a sensação de que, igual a si mesma há mais de 2 anos, a amiga amadureceu da noite para o dia. Essa música é meio especial. Assim que ouviu,
sentiu que não estava no mesmo nível das músicas anteriores da amiga. Adin, você sempre se veste como um menino, mas é mais bonita que o vento e o mar. Adin, pessoas falsas têm milhares de faces. Quando você vai largar essa máscara? Lembre-se de prometer subir ao palco. Como vai interpretar? O rosto angustiado. Você fala pouco. Respostas simples. Onde fica o amanhã? Quem se importa com você? Quando chegará a hora de brilhar? Mãos que tocam o coração. Vento livre e fogo, livres como a tempestade. Soprando, sem ver o caminho. Aos poucos, sem pressa, cruzo sozinho este mar de ilusões. Tudo fica aqui. Ainda não vou desistir por causa da mesma velha esperança. A vida é como abrir um grande leque. No começo é melhor do que o necessário. A vida é como abrir um grande leque. No começo é melhor do que o necessário. A vida é como abrir um grande leque. No começo é melhor do que o necessário. Ele aceita a mediocridade, mas não aceita apodrecer na mediocridade. Ele é um pássaro livre, sempre esperando o dia de ser solto. E Lin Qinggu, no palco, lembrou-se da cena de ontem à noite quando você cantou essa música. Quando ele cantou Você Não É Deste Mundo, não precisa se importar com a verdade. Ela viu claramente lágrimas nos cantos dos olhos dele, mas quando olhou de novo, não havia mais. Não sabe o que essa letra significa para ele. Meio misterioso. Aos poucos murcha, não será desgastado pela realidade. Você não é deste mundo, não precisa se importar com a verdade. Qual o tamanho do destino? Obsessão e indiferença destruíram a juventude. Estações intermináveis. Aceita a mediocridade, mas não aceita a derrota medíocre. Você é aquele. Você é o pássaro livre. Qual o tamanho do destino? Obsessão e indiferença destruíram a juventude. Estações intermináveis. Aceita a mediocridade, mas não aceita a derrota medíocre. Você é aquela, Adial. O amor é uma semente pequena. Você é uma árvore. Você nunca vai chorar. Você só quer comer um pedaço de fruta. Ningguan Yuan sentou-se, tudo na mediocridade, deu um grande gole e disse, Qinggu, essa música fala de você. Mas é muito diferente das músicas que você escrevia antes. Depois de lançar, faz uma boa divulgação, com certeza vai estourar. Pode ressoar com muita gente. A letra tem a minha sombra, e também a sombra deles. Lin Qinggu ficou um pouco orgulhosa. A amiga, sempre tão exigente com música, ter gostado tanto dessa música mostra que o olho dela não falhou. O irritante é que aquele garoto, Lin Dong, a desprezou. E esse desprezo não era fingido. Na faculdade, já tinha caras que queriam paquerá-la por caminhos indiretos, tentando chamar a atenção dela. Ridículo. Ela jamais cairia nesse tipo de truque. Aquele olhar e aquelas atitudes não eram de quem fazia joguinho. Ele realmente a desprezava, não queria se envolver com ela. Que estranho. Ela não é só 2 anos mais velha que ele? Para ele desprezá-la assim? Já que você também achou bom. Então quando meu contrato terminar, a primeira música será essa. A confiança de Lin Qinggu aumentou. Ningguan Yuan percebeu a informação escondida na fala da amiga e perguntou. Eu também achei bom. Você cantou para mais alguém? Lin Qinggu ficou surpresa, depois sorriu docemente. Ontem à noite me apresentei na ponte arqueada da Ilha do Pêssego. Teve mais turistas parando do que o normal. Eles gostaram muito dessa música. Ningguan Yuan não perguntou mais, e enquanto bebia, questionou a amiga sobre o processo criativo. Quanto mais bonita a mulher, mais ela mente. Lin Qinggu, com facilidade, inventou um monte de mentiras. Antes de lançar e testar no mercado, ela não pretendia contar à amiga que por essa música e mais outras 8, ela quase se vendeu. No final, a música ainda afundou como pedra no mar, sem causar uma ondulação. Isso seria mais constrangedor do que a amiga arrumar um namorado 5 anos mais novo. Homens! Depois de algumas rodadas de bebida, o olhar de Ningguan Yuan começou a ficar nebuloso. Os cantos da boca com um gosto de memória. O sabor é realmente bom. Lin Qinggu não ousou beber demais. As duas saíram para beber, mesmo sendo um bar calmo, não podiam as duas ficar bêbadas. Senão as consequências poderiam ser imprevisíveis. Que sabor?
Lin Qinggu não ouviu direito o que a amiga disse. Ning Guanyuan pensou que a amiga estava perguntando sobre o sabor de homem. E ficou ainda mais animada. Lin Qinggu, confusa, olhou para a bebida na mesa. A amiga está falando disso? Não parece. Na boca, é áspero, não tem sensação suave nenhuma. Qinggu, vou te dizer, homem é muito melhor do que você imagina, que nunca namorou. Mesmo que eu perca tudo nesta vida, não posso ficar sem homem. Os olhos de Ning Guanyuan brilhavam. Lin Qinggu estava cheia de pontos de interrogação na cabeça. Esta amiga é cada vez mais irritante. Como é que sabes que eu nunca namorei? Lin Qinggu respondeu, indignada. Ning Guanyuan ficou surpresa. Então tu já namoraste? Quando é que foi? Outro namoro? Foi hoje que começaram. Lin Qinggu gabava-se, mas no fundo estava muito frustrada. Ning Guanyuan ficou muito admirada. Hoje? Que homem tem tanta sorte? Lin Qinggu torceu a boca. O teu ex-namorado também não teve pouca sorte. Estou a perguntar-te. Com quem é que estás a namorar? Eu conheço? Ning Guanyuan insistiu. Lin Qinggu mentiu descaradamente, sem ficar vermelha. Não conheces. É alguém da escola secundária Taoyuan. Escola secundária Taoyuan? Ning Guanyuan perdeu o interesse. Não é a antiga escola do meu ex-namorado? O namorado de Lin Qinggu também era da escola secundária Taoyuan. Ning Guanyuan lembrou-se de que o ex-namorado também era de lá. Mas ele já se formou no secundário há 4 anos e foi para a universidade. O namorado da amiga devia ser um professor como ela. Um professor comum conseguiu conquistar a Lin Qinggu? Deve ter tido muita sorte. Ning Guanyuan sentiu um pouco de inveja do namorado que a amiga mencionava. Lin Qinggu era uma verdadeira herdeira rica e bonita, ingênua e cheia de dinheiro. Ela pensava que a amiga estava a namorar com algum professor da escola secundária Taoyuan. Nunca imaginou que a amiga não estava de facto num relacionamento, estava apenas a enganá-la. O que é que te atraiu nele? Ning Guanyuan perguntou curiosa. Lin Qinggu respondeu sem hesitar. Talento musical. Ning Guanyuan ficou muito confusa. O teu namorado também é professor de música? Não, não é. Ele só sabe tocar piano e cantar, é muito comum. Não tem nada a ver com talento musical. Fonte musical da Ilha do Pêssego em Flor. Tu e o teu antigo colega já se separaram, cada um foi para sua casa. Ma Tenfei voltou a correr para escrever, e tu estavas impaciente para voltar para casa e desenvolver os teus projetos. Estavas decidido a conseguir a vila de Lin Qinggu. Não por outra razão, mas para te vingar. Depois de voltares da tempestade, sentias que Lin Qinggu estava a dificultar-te propositadamente. Aquela vila era como uma batata quente, ninguém a queria. Quem conseguisse assumi-la era raro. Uma prestação mensal de 90 mil yuans. Mais de 80% das pessoas no país não conseguem ganhar 60 mil por ano. E então, quando chegaste a casa? Já eram mais de 9:30 da noite. Cumprimentaste os teus pais na sala e foste lavar as mãos. Entraste logo no escritório. A casa de 3 quartos e uma sala tinha um quarto vazio, que era usado como escritório. Havia um computador velho no escritório. Ligaste-o. E abriste imediatamente um documento do Word. Naquela altura, só tinhas lido alguns romances online básicos, e não tinhas terminado nenhum. Mas na vida passada tinhas lido muitos. 20 anos de literatura online, aquelas poucas obras de topo de cada ano. Tu tinhas lido quase todas. Uma pessoa normal naturalmente não se lembraria de tudo, e até esqueceria grande parte da história. Mas tu não eras uma pessoa normal. Tinhas despertado uma memória superdotada. Qual escolher para copiar? Depois de abrires o documento, a tua dificuldade de escolha começou a atacar. As obras de topo de cada ano tinham uma parte de contribuição do autor consagrado. Mas mesmo assim, tu achavas que um novato a escrever uma obra dessas não teria maus resultados. As pessoas primeiro têm talento para se tornarem grandes autores. Por isso, não precisavas de duvidar do valor comercial dessas obras de topo. Fica com esta. Depois de muito hesitar, começaste a escrever. A vida é o maior milagre do mundo. Embora o universo às vezes se encontre, não há um lugar fixo para procurar. Eu venho, e as maldições aumentam. Sem saber a sua origem. Sabem todos que romance é este? Em menos de 20 minutos, terminaste de escrever. Depois, fizeste algumas correções para o conteúdo que era um bug para este mundo. Por exemplo, palavras como Voyager 2. Depois de corrigires, continuaste a escrever o segundo capítulo. Gastaste menos de 20 minutos. Ficaste eufórico. Que eficiente! A memória superdotada permitiu-te copiar diretamente.
Nem precisavas de pensar. Só quando corrigias os bugs é que precisavas de um pouco mais de raciocínio. Quando estavas prestes a escrever o terceiro capítulo, recebeste uma mensagem de Ma Tenfei. Como insististe em seguir o caminho de Ma Tenfei? Ma Tenfei não conseguiu dissuadir-te, só pôde enviar-te alguns materiais, como elementos da literatura online. Manuais como os 3 capítulos de ouro. Não é à toa que era o teu antigo mentor, com o regresso de Ma Tenfei de Huashen. E o fim dos últimos 4 anos, a vossa relação parecia estar a recuperar. No passado, tinham uma amizade de vida ou morte. Apoiavam os amigos, independentemente da razão. Se alguém batesse num de vocês, era como bater nos dois. Já escrevi 2 capítulos. Dá uma olhada. Depois de receberes os materiais, ainda nem tinhas começado a ler. Enviaste logo os 2 capítulos que tinhas escrito para Ma Tenfei. Tão rápido? Perguntou Tenfei, surpreso. Quanto tempo passou desde que voltaste? Ele ainda nem tinha começado a escrever. Estava a preparar-se, e tu já disseste que tinhas escrito 2 capítulos. Tu respondeste. Ma Tenfei ficou sem palavras. Depois de receber o documento, começou a ler, mas apenas leu um pequeno pedaço do primeiro capítulo. Ma Tenfei parou. Parecia que eras mesmo um novato puro. Depois de ler o primeiro capítulo com esforço, Ma Tenfei quis bater em alguém. Chefe, o que raio é o teu primeiro capítulo? O protagonista nem apareceu. Ma Tenfei enviou-te uma mensagem a questionar-te. Realmente não apareceu. Tu ficaste um pouco envergonhado. Esqueceste de que quando o irmão Dom escreveu este livro, já era um dos 5 maiores autores do círculo. Um dos 5 grandes a escrever um novo livro. Pode ignorar os 3 capítulos de ouro, mas um novato não pode. Se os 3 primeiros capítulos não criarem conflito, ou não tiverem um pequeno clímax, pode nem conseguir um contrato, quanto mais tornar-se famoso. É melhor veres primeiro os materiais que te enviei. Afiar a faca não atrasa o corte da lenha. Levei 2 ou 3 anos para escrever um romance de qualidade e finalmente entrar na área. Prepare-se mentalmente, este é meu último conselho. Primeiro arrume um emprego estável. Sustente-se, e escreva nas horas vagas. Acumular aos poucos é mais confiável. Ma Tenfei aconselhou com sinceridade. Você já terminou de ler o segundo capítulo? Você ignorou as palavras do seu amigo. Ao perguntar sobre a opinião, Ma Tenfei teve que ler o segundo capítulo de má vontade. Depois de ler, ele se esforçou para deixar de lado o preconceito e deu uma crítica que considerou imparcial. Você é bom em criar suspense. Só por isso, um novato puro ter esse nível é realmente talentoso. Mas ao saber a verdade sobre seu amigo, você ficou mais confiante. O próprio Dom já é talentoso. Além disso, esta é sua obra-prima. Mesmo que o início não fosse de um novato, não esconderia seu brilho. Mas, cara, são os 3 capítulos de ouro. Novato não deve começar devagar. No início você precisa inserir o tema, a menos que realmente tenha talento para aguentar centenas de milhares de palavras. Até 1 milhão de palavras. No vasto mundo da literatura online, só alguns novatos conseguem. O novo livro se destacou após centenas de milhares de palavras, inesperadamente não foi ocupado. Mas você não agiu por impulso, apagou e digitou novamente Nascer do Sol no Leste. Também não estava ocupado. Então fica esse, é melhor que o primeiro. Você ficou muito satisfeito. A mansão após a tempestade está à vista. Quanto à pessoa e à mansão. Você nunca pensou em ficar junto, parece que a distância e o tempo criam beleza. Lin Qinggu, que você considerava seu amor dos sonhos, ao vê-la novamente. O encanto desapareceu. Ao pensar na ex-namorada, você ficou um pouco intimidado. A ex-namorada também era sua deusa, mas no final foi quem mais te machucou. Xiaodong, amanhã é sexta-feira. Você ainda não dormiu? Não vai trabalhar? Depois das 11 da noite, para não preocupar sua mãe. Assim é, então você também deve dormir cedo, não fique acordado até tarde. Os jovens de hoje estão perdendo muito cabelo, tudo por ficar acordado até tarde. Disse Anxialhonhon. Mãe, não me assuste. Você tocou no topo da cabeça com cabelo denso. Não estou te assustando. Aqueles jovens na minha empresa que ficam acordados até tarde. Ficaram carecas em sua maioria. Anxialhonhon assustou. Eu ainda sou jovem. Tenho capital. Tudo bem, vou desligar o computador e dormir agora. Você se assustou com o que sua mãe disse, e de fato é verdade, problemas causados por ficar acordado até tarde. Muitos, ficar careca é apenas um deles. 5 minutos depois, sem o consentimento da pessoa, você dirigiu à força o carro de luxo dela.
Dizer que não se sentia culpado era mentira. Professora Lin, tão tarde ainda não dormiu? Você atendeu o telefone e perguntou com esforço. Não consigo dormir. Lin Qinggu estava frustrada. Minha melhor amiga veio aqui hoje à noite, ficou bêbada como um porco. A tia Wu acabou de passar e me ajudou a carregá-la de volta do lago. Você ficou sem palavras. Professora Lin, você se tornou a mais masculina das mulheres. Abrigo, não é? Mulheres com o coração partido são terríveis. A capacidade de beber e comer dobrou, assustador. Havia medo e dor nos olhos de Lin Qinggu. Lin Qinggu estava irritada. Tudo culpa do ex-namorado dela. Se eu visse o ex-namorado dela, eu o xingaria até não poder mais. O namorado da sua amiga traiu. Você perguntou. Com certeza, senão como a amiga de Lin Qinggu poderia ter bebido tanto. Que desgraçado. Minha amiga é tão excelente, tem aparência, tem corpo, e mesmo assim o namorado a traiu. Lin Qinggu mentiu descaradamente. Você imediatamente sentiu um tom doce. Esse tipo de homem merece ser xingado, pior que porco e cachorro. Diga à sua amiga que essa pessoa não merece que ela sofra tanto. Ela deveria se sentir feliz por ter visto a verdadeira Face cedo. Ele só não tem ambição. Não atendeu às expectativas da amiga, então a amiga o largou, e ela ainda está aqui xingando ele com você. O ex-namorado da amiga também deu azar, já bagunçou o suficiente. Agora ela está como você ontem à noite, inconsciente. Desta vez você ficou um pouco envergonhado. Professora Lin, assim que você começou a falar, foi interrompido por Lin Qinggu. Não me chame mais de professora Lin. Eu mal dei algumas aulas para vocês. No terceiro ano do ensino médio as aulas de música existem só no papel. Os professores de outras matérias sempre tomavam espaço. Na época, as aulas de Lin Qinggu eram frequentemente tomadas. Fingiam que ela estava doente ou ocupada, deixando os alunos esperando várias vezes. Chamavam ela de irmã Qinggu. Você perguntou, você trata garotas mais velhas que você de maneira diferente. Então ela disse, pode me chamar só de Qinggu, não sou tão mais velha que você. Somos da mesma idade, mas é melhor chamar de irmã Qinggu, a hierarquia entre mais velhos e mais novos. Você se recusou a ser considerado da mesma idade que Lin Qinggu, ela ficou furiosa. Quando tinha uns 10 anos, ela gostava que a chamassem de irmã, agora ela queria que a chamassem de irmã mais nova, mas não é fácil. Cadê meu carro? Quando vai me devolver? Lin Qinggu mudou de expressão, brava mais fofa. Não quero sua vila. Nem quero seu carro. Só me dê uns 800 mil ou 1 milhão, e a gente segue caminhos separados. Tudo bem? Também não tenho dinheiro. Só tenho esta casa e este eu, uma solteirona que ninguém quer. Preciso logo pegar sua casa. Você realmente me daria depois? Ela colocou o celular de lado. Você esfregou as mãos. Lin Qinggu ficou ainda mais irritada. Conseguir esta minha casa. Não é o mesmo que conseguir você? Esse homenzinho é muito irritante. Se você se apressar, eu passo para você. Lin Qinggu bufou. Tá bom, daqui 1 ou 2 meses. Quando meu trabalho estiver estável, vou te procurar. Você disse cheio de confiança. Lin Qinggu perguntou curiosa. Daqui a 2 meses, você consegue ganhar mais de 100 mil por mês? Sem ver o comprovante de renda, você naturalmente não vai contar a ela. Lin Qinggu parecia ter tomado uma poção que recupera a vida e mana. Seu estado melhorou bastante. Comparado a ganhar 100 mil por mês em 2 meses, não se pode medir o valor de uma pessoa, mas o dinheiro realmente pode mostrar um pouco a capacidade e o charme de alguém. Ganhar 100 mil por mês. Se Lin Dong conseguir, significa que ele é melhor. Excelente e notável. Esse tipo de namorado realmente dá para considerar. Lin Qinggu não se importa se o namorado tem dinheiro, o que importa é a capacidade dele. Alguém rico mas sem caráter é essencialmente diferente de alguém sério mas sem dinheiro. Ao mesmo tempo, naquela época, Lin Qinggu era uma artista sob o comando de Zhang Ruolan. Juventude e inocência eram a primeira impressão que essa garota passava, na verdade. Ela também era desse jeito. O segundo chefe da empresa se interessou por ela, mas ela nem ligava. Depois de alguns meses, o segundo chefe perdeu a paciência e quis forçá-la a entrar no mundo sujo do showbiz. Ela foi muito firme, simplesmente sumiu, façam o que quiserem. Nesses anos, Lin Qinggu só entrava em contato com Zhang Ruolan de vez em quando, sem intenção de voltar. Irmã Lan, já dormiu? Essa foi a mensagem que Lin Qinggu mandou para Zhang Ruolan. Ainda não, tem algo? Mal tinha respondido, Zhang Ruolan recebeu uma ligação de Lin Qinggu. Irmã Lan,
Veio a voz suave mais nítida de Lin Qinggu. Qinggu, ainda não dormiu tão tarde? Zhang Ruolan perguntou rindo. Não, nas férias de verão não tenho aula. Posso dormir mais tarde. Irmã Lan, quero conversar com a senhora sobre algo. Lin Qinggu riu. Fala, Zhang Ruolan sorriu. Daqui a alguns dias meu contrato acaba e eu vou embora. A Shenxi Entertainment não presta. Lin Qinggu não sentia saudade, falou em ir embora com alegria. Vai, vai. Nesses anos me senti uma culpada, queria ajudar mas não podia. Zhang Ruolan suspirou. Irmã Lan, não é culpa sua. O contrato estava lá, não tinha jeito. Não é que em mais alguns dias vou estar livre? Lin Qinggu parecia claramente mais feliz do que antes. Quando falava com Zhang Ruolan. Faltam só alguns dias. Em todos os lugares. Zhang Ruolan tinha um olhar de anseio. Ainda bem que a nossa cidade Junche é boa, morei mais de 20 anos lá. Sempre quero voltar, mas não consigo deixar tudo aqui. Lin Qinggu disse de repente. Irmã Lan, vou abrir minha própria empresa, não vou mais ficar presa a nenhuma agência. Zhang Ruolan ficou muito surpresa. Você não é muito diferente de uma novata, já quer ser dona? Ela ficou ainda mais surpresa. Lin Qinggu ter dinheiro para abrir uma empresa. Se é tão rica, por que ainda ser artista? Se abrir empresa, não tem outro resultado. Só pode falir. Mas ela estava lúcida, não ia fazer besteira sozinha. Quer me puxar para isso? Zhang Ruolan está no mundo do entretenimento há quase 20 anos, não faltam recursos e contatos. Mas não tem coragem de abrir uma empresa? Voltar para a cidade de Shashin? Zhang Ruolan murmurava para si mesma. Ele tem uns 100 ou 200 milhões. E ainda tem um marido que existe só no nome. A senhora Lan não quer considerar? Eu abro a empresa, você é o chefe, e a pressão do trabalho não será grande. Só eu como artista. Lin Qinggu deixou claro o motivo da abordagem. Vou considerar seriamente. Não estou te enrolando. Zhang Ruolan assentiu com seriedade. Contanto que ele não precise pagar, está tudo bem. Recursos e contatos? Então não vou incomodar mais o descanso da senhora Lan. Lin Qinggu estava muito feliz. Ele sempre acompanhava o círculo de amigos de Zhang Ruolan, e Zhang Ruolan já queria voltar para Shashin há muito tempo. Se não fosse assim, Lin Qinggu não teria convidado a outra tão de repente. Nos 3 dias seguintes, tudo seguiu normal. Você e Ma Tenfei foram jogar basquete perto da quadra do Lago Jinyu, algumas partidas para recuperar a juventude. Além disso, você quase não saía de casa, ficava escrevendo e correndo atrás dos prazos. Nesse dia, o livro já tinha passado pela revisão e entrado no catálogo. Mas talvez por ser fim de semana, ou porque a quantidade de palavras não era suficiente, o editor ainda não tinha notado. Para chamar para assinar contrato. No domingo à tarde, você teve que se preparar para sair de casa, planejando voltar para a casa alugada em Edon. E ficar mais 1 ou 2 meses. Se continuasse em casa, seus pais descobririam que você estava desempregado. Antes de voltar para a casa alugada em Edon, você finalmente não aguentou mais e entregou o supercaro de Lin Qinggu. Dando ré? Na frente da mansão de Lin Qinggu, ao lado do supercaro vermelho, você estendeu a mão para a mulher que estava saindo de casa e disse: estacionar 3 dias, R$ 20 por dia de taxa de estacionamento? Lin Qinggu piscou os olhos. Não te mandei ir embora. Não tenho dinheiro, só tenho esta casa. Pode parar. Se não fosse por ter tido um relacionamento de 3 anos com uma ex-namorada que era uma beldade de primeira linha, você realmente não teria imunidade contra Lin Qinggu e cairia facilmente. Ao ouvir isso, Lin Qinggu ergueu as sobrancelhas. Esse homenzinho está cada vez mais irritante, não deixa a gente terminar de falar. Não quero mais reembolso. A chave do carro é sua. Você entregou a chave, todo atrapalhado. Pegando a chave do carro que você jogou, Lin Qinggu inchou as bochechas, muito irritada mas sem opção. Eu realmente não tenho dinheiro para te dar. Além desta casa, ainda tenho Yanjin e Songjian. Mais uma casa em cada. Seus olhos brilharam. Yanjin e Songjian? As casas em Yanjin e Songjian estão fora de questão, são muito longe, não quero. Quero esta casa também para meus pais morarem, melhorar o ambiente de vida. Você disse, decepcionado. Havia luz brilhando nos olhos de Lin Qinggu, um olhar de admiração. Esse homenzinho gosta de dinheiro, mas também é filial, tem bom caráter. Também queria te dar esta casa. Até queria te ajudar a pagar a hipoteca primeiro, mas não tenho esse dinheiro. Lin Qinggu sentiu um pouco de dó desse homenzinho. Ele podia pedir o dinheiro aos pais,
mas cedo ou tarde teriam que perguntar para onde foi. Espera mais um pouco. Quando eu conseguir pagar a hipoteca, venho te procurar. Olhando para a mansão à sua frente, você sentiu um pouco de pesar. Lin Qinggu disse irritada. Você ainda me deve a recompensa de 9 músicas. Se não for você, quem vai ser? Você é professora, não pode dar para trás. E se não der? Já estou pronta para voltar como cantora. Lin Qinggu disse rindo. Quem ensina não pode faltar com a palavra. Espera eu vir buscar a casa. Você acenou em despedida. Hora de ir para a luta no aluguel de Edon. Lin Qinggu correu para te chamar. Espera aí. Você parou e se virou para perguntar. Ainda tem algo? Lin Qinggu falou num tom um pouco mais suave. Vou começar a gravar as músicas. As músicas que você escreveu. Não vai dar uma força, vai deixar eu fazer do meu jeito? E se estragar? Talvez na hora de gravar, eu não prometi que ia dar alguma força extra. Não prometeu, mas são músicas que você escreveu. Sobre arranjos e tal. Você vai largar de mão? Lin Qinggu argumentou com firmeza. Ele queria ter mais contato e conhecer melhor. Como era a pessoa concreta 4 anos depois. Até a melhor amiga conseguiu um namorado. 4 anos e 9 meses mais novo. Eu arrumar um namorado 2 anos mais novo que eu. Não é demais, né? Arranjo? Também não sei. Você recusou. Eu pago. Lin Qinggu atacou o ponto certo. Quanto? Você ficou tentado na hora. 5.000 por música. 9 músicas dá 45.000. Arredonda para 40.000. Lin Qinggu respondeu. No caminho para Edon. Enquanto andava, você sentia que algo estava errado. Depois de passar o cartão e entrar no metrô. Só percebeu tarde demais. Caramba, fui enganado por essa fada milionária de novo. Há 3 dias ela disse que tinha um pouco mais de 10.000 de economias, menos que o salário do próximo mês. As economias mal passavam de 10.000, e agora ela já adianta 2.000 para si mesma. Ah, parece que é mais uma ex-namorada. Você fica indignado. Quanto mais bonita a mulher, mais engana. De volta ao aluguel em Edon, embora o lugar traga lembranças tristes, pela vida. Você se força a continuar morando ali. A noite avança. Depois de terminar de revisar um capítulo, a cama que eu estava estudando desmoronou e foi descartada. O motivo do desmoronamento foi a ex-namorada. Ela ficou sentada nela balançando por alguns minutos e a cama caiu. Lembro que na época a ex-namorada quase caiu no chão. Mas você a segurou a tempo. Na manhã seguinte, você pegou o metrô de volta para Xi. Foi para um estúdio de gravação que Lin Qinggu havia localizado. Minha melhor amiga costumava trabalhar com música, mas hoje de manhã. Ela saiu em viagem de negócios com Juncha, se não viria ajudar um pouco. No estúdio, Lin Qinggu parecia um pouco arrependida. Então por que não deixou o arranjo pronto ontem? Você perguntou. Você acha que eu não queria? Muitas coisas para fazer. À tarde chega um amigo de Yanjin, e à noite tenho que jantar com ele. Depois de uma conversa casual, você começou a ajudar Lin Qinggu a fazer o arranjo musical. Antes, você havia despertado uma memória superdotada. Então agora você tem todas essas habilidades. Não demorou muito, o arranjo ficou pronto. Lin Qinggu entrou no estúdio de gravação e começou a gravar uma das 9 músicas que você vendeu para ela. Sem mais delongas, vamos apreciar juntos. Eu quero viver seu desejo. O desejo que não se esquece, só resta a cada dia. Você é o longo rio do tempo. O céu de rastros cansados, eu juro olhar e te transformar em canção. Você é meu único cálculo. Também é o meu lar do coração. No instante, todos os caminhos se encontrarão com você. Se eu quiser amar o mundo que você ama. O sorriso que você deseja, sua mão não está à frente. Por favor, leve-me para o amanhã. Se você já sofreu em meu céu, eu quero viver seu desejo. O desejo que não se esquece, se esquece. Só resta cada dia. Atrás, preciso nutrir e buscar. Infelizmente, você dança conforme deseja. Maldita porta, insinua sonhos. Como o homem que você ama profundamente. Se você sonha com o reencontro que sonha. A preocupação que você deseja. Caminhe pelo caminho de seda que percorre. O amor que você precisa. Eu, perto de você. Vejo o mundo que você não viu. Liberto os votos que você não cumpriu. Mais vontade no coração. Você está ao meu lado. Encontro você em uma vida de afeto. Como seu rosto jovem.
Este livro, o novato termina o segundo capítulo. Cintura da proteção. A definição de literatura online não é clara nem para novatos, e muitos escritores veteranos ainda não entendem direito. Assim, alguns escritores de livros em verso que tentam a literatura online se sentem deslocados e acabam desistindo. Sem terminar o terceiro capítulo, a proteção desistiu daquele dia, escrevendo a opinião de supervisão. Calor lento não é adequado para novatos. Não vejo o autor ter fluxo. Às 6 da tarde. Lin Qinggu chegou ao local do encontro com Zhang Ruolan. Após sentar-se sozinha no elegante espaço por pouco tempo, Zhang Ruolan chegou. Irmã Lan, você está cada vez mais feminina. Ao se encontrar, Lin Qinggu elogiou sinceramente. Haha, Qinggu, você está cada vez mais bonita. Zhang Ruolan exclamou. Há quase 20 anos no mundo do entretenimento. Ela já viu inúmeras mulheres bonitas, mas como Lin Qinggu, só 2 ou 3, e todas foram levadas por figurões antes de se tornarem famosas. Sem chance de aparecer em público, Irmã Lan exagerou. Lin Qinggu puxou Zhang Ruolan para se sentar. As duas eram como irmãs, o que deixou Zhang Ruolan ainda mais impressionada. Essa garota realmente cresceu. A timidez se foi, e seus gestos têm o porte de uma dama de família nobre. As duas conversaram sobre assuntos variados, sem entrar no assunto principal, até que a comida acabou e passaram para a fase de beber chá. Zhang Ruolan não aguentou mais, tirou o contrato falso da Shenxi Entertainment e colocou na frente de Lin Qinggu. Embora eu saiba que você com certeza não vai assinar, por ética profissional, ainda preciso entregá-lo a você. Lin Qinggu deu uma olhada no contrato sobre a mesa, manteve a expressão calma e sorriu. A ética profissional da irmã Lan é muito admirável. Fico com o contrato. Dito isso, ela guardou o contrato na bolsa. Zhang Ruolan acenou levemente com a cabeça. Esse tipo de garota é que pode fazer grandes coisas. Antes de vir, ela ainda tinha algumas dúvidas, mas agora... Ela estava quase disposta a deixar o patrão e começar um negócio com Lin Qinggu. Ela não era artista. Mesmo com contrato, sair não seria difícil. O patrão não ousaria criar problemas. Se fizesse isso, não culpe Zhang Ruolan por ser desleal. Levar alguns artistas não seria problema. As armadilhas no contrato, só um advogado profissional poderia perceber. O que Zhang Ruolan disse fez os olhos de Lin Qinggu brilharem. Zhang Ruolan estava claramente do lado dela. Tem chance. Irmã Lan, pela Juncha. Nossa Juncha tem muitos jovens talentosos. Lin Qinggu lançou outra isca e Zhang Ruolan ficou impressionada, pensando, que garota incrível. As palavras de Lin Qinggu foram muito sutis. Ela percebeu algo sobre o marido de Zhang Ruolan. Já tenho 40 anos, ainda vou ficar pensando em jovens talentosos, disse Zhang Ruolan, rindo. Lin Qinggu parecia uma garotinha, como se não entendesse nada. Uma diferença de idade de 10 a 20 anos. Isso é muito normal. Por exemplo, 2 anos depois de me formar na faculdade, eu arranjei um namorado que tinha acabado de entrar na universidade. E eu, 4 anos depois de formada, arrumei um namorado que se formou este ano. Zhang Ruolan ficou chocada. Realmente, cada qual com seu igual. Essas duas garotas sabem se divertir. Eu só devo voltar a morar em Juncha depois de junho do ano que vem. Antes disso, vou ficar muito em Yanjin. Depois que meu filho terminar o vestibular, disse Zhang Ruolan. Sem problema, Lan Jie. Você não precisa ficar em Juncha o tempo todo. Ficar em Yanjin é melhor para a empresa. Na fase inicial, seus recursos e contatos, ou melhor, os recursos e contatos deste círculo, estão principalmente em lugares como Yanjin e Songjianfu, não é? Disse Lin Qinggu. Zhang Ruolan assentiu. Qinggu, parece que você se preparou muito. Fico ainda mais tranquila. Agora a empresa depende totalmente de você, Lan Jie, disse Lin Qinggu com um sorriso radiante, erguendo a xícara de chá. Zhang Ruolan sorriu amargamente. Eu nem concordei com nada. Ela sentia que Lin Qinggu era uma garota que não mostrava tudo o que sabia, e se usasse isso apenas para enganar os outros, esse tipo de garota seria ainda mais assustadora. Lan Jie, você já concordou, disse Lin Qinggu alegremente, chamando rapidamente o garçom. Pediu 2 garrafas de vinho tinto. Hoje à noite, até às 9h30, no quarto alugado. Você estava sofrendo para escrever, quando recebeu uma ligação de Lin Qinggu. Lin Qinggu, vem me buscar em casa, estou aqui em Edong, bebi. Do outro lado da linha, Lin Qinggu não estava sendo nada educada. Bebeu demais. Você queria ficar com raiva, mas se conteve. A Lin Qinggu do outro lado estava falando enrolado,
Sem dúvida tinha bebido. Você não tinha certeza se foi muito. Tudo bem, você não pode dirigir. Perguntou então onde Lin Qinggu estava bebendo. Você disse, frustrado, moça, aí onde você está eu não vou. Passo aí e te levo para casa. Para voltar, o metrô já vai ter parado. Não volto antes da 1 ou 2 da manhã. Você é ou não é meu namorado? Lin Qinggu disse, irritada. Você, confuso, quando foi que eu concordei em ser seu namorado? Ainda não concordou. Concordar agora não é tarde demais. Lin Qinggu balançou a cabeça, tentando se manter lúcida, embora você não estivesse muito disposto. Mas pensando na parceria, acabou concordando em ir buscar Lin Qinggu e levá-la para casa. Uns 10 minutos depois, você chegou ao local que Lin Qinggu tinha mandado. As pessoas já foram todas embora. Hoje jantei com uma amiga só, a que contratei para abrir a empresa comigo. Claro que deixei ela ir primeiro. O rosto de Lin Qinggu estava corado, uma aparência bonita e rosada que fazia o coração bater mais forte. Você não pôde deixar de se impressionar. Se tivesse contato frequente com ela, com o tempo poderia perder a razão. Vamos. Você entrou no carro e sentou no banco do passageiro. Lin Qinggu ficou confusa. O que está fazendo? Pensando em algo, esqueci. Mal tinha sentado e se preparado para colocar o cinto de segurança, você abriu a porta e saiu novamente. No que você estava pensando? Quando você se sentou no banco do motorista, Lin Qinggu, que tinha se sentado no banco do passageiro, perguntou curiosa. Em como ganhar dinheiro. Vocês precisam de dinheiro? Perguntou Lin Qinggu. Sim, uns meros 20 mil reais não resolvem meus problemas. Você olhou em frente, concentrado em dirigir. É problema de casa? Perguntou Lin Qinggu. É, mas não é a sua casa. Neste fim de semana, meus pais saíram para fazer bicos. Eu me sinto culpado. Da sua casa em Jinfu, quanto ainda falta pagar de hipoteca? Depois de hesitar um pouco, Lin Qinggu perguntou. Mais de 2 milhões. Viu só que irritante. Comprar esta casa já estava além do que meus pais podiam pagar, se na época não tivessem vendido o apartamento antigo do contrato para comprar este em Jinfu. A vida deles agora seria muito mais confortável. Quando eu estava internado e não estava em casa, não se via nem uma bolha de água por lá. Eles não tinham coragem de comprar nada. A compaixão de Lin Qinggu transbordou de repente. Vou pedir um dinheiro emprestado aos meus pais para ajudar a pagar metade da sua hipoteca. Assim, as prestações mensais não serão tão pesadas. Você virou a cabeça e olhou para Lin Qinggu. Isso não é necessário. Quero ganhar dinheiro com meu próprio esforço. Depois de conseguir sua casa, Lin Qinggu revirou os olhos. Agora não consigo pegar minha casa. Você pode se mudar primeiro. Minha casa é grande. Ainda não chegou aqui? Você, uma moça, convida qualquer homem para morar com você assim? Não ouso morar. Lin Qinggu pensou que era um desastre, um erro de cálculo. Muito apressada. Por que você pensa assim de mim? Onde fui vulgar? Nunca namorei na vida. Você se surpreendeu. Ex-namorada também era o primeiro amor. Garotas que são primeiro amor são boas, é verdade. Mas depois de um tempo juntos, são difíceis de agradar. Você nunca namorou? Você com uma cara de quem não acredita. O que há de estranho nisso? Quando minha melhor amiga namorou pela primeira vez, era mais velha do que eu. Lin Qinggu mentiu um pouco. Você é tão bonita. Nessa idade nunca namorou? Raro. Você respondeu de forma evasiva. Lin Qinggu ficou secretamente feliz. Qual homem não gosta? Que a futura parceira nunca tenha namorado. Depois ele completou. Conheço uma mulher poderosa. Fui treinado desde cedo para ser o sucessor da família. Já na universidade comecei a assumir alguns negócios da família. Com 37 anos ainda solteira, e nunca namorou. Bonita? Você perguntou. Lin Qinggu assentiu. Claro, uma grande beleza. Você balançou a cabeça em segredo. Não estou nem aí. Lin Qinggu demonstrava iniciativa em relação a você. Não se sabe por qual motivo, mas você sabia claramente que, se no futuro não tivesse sucesso, os dois não teriam futuro. Às 22h37, você estacionou o carro em frente ao portão da vila de Lin Qinggu. Vou correr para o metrô, para de funcionar às 23 horas. Depois de descer do carro, você olhou a hora e se apressou para voltar. Estou tonto, com vontade de vomitar. Lin Qinggu demorava para sair do carro, segurando a cabeça com uma expressão de sofrimento. Você suspirou e foi ajudá-la a abrir a porta. Lin Qinggu segurou a porta do carro, com dificuldade para sair. Tia Wu,
Você ficou mais ansioso, gritando para dentro de casa, se demorar mais alguns minutos. Você realmente perde o metrô. A tia Wu não ouve, o isolamento acústico é muito bom. Lin Qinggu estava ao lado da porta do carro, o rosto pálido com um leve rubor, um branco que tendia para a palidez. O álcool subiu, ela nem precisava fingir estar bêbada. Consegue andar sozinha? Você perguntou. Não consigo. Lin Qinggu, nem todo mundo que bebe muito apaga. Pessoas como Lin Qinggu têm a mente muito lúcida. Só não conseguem controlar o equilíbrio. Vamos lá. Você estendeu um braço para Lin Qinggu se apoiar. Lin Qinggu segurou com as duas mãos, mas o corpo balançava, sem coragem de andar. Você teve que se curvar e abaixar a cabeça. Passar o braço dela por trás do seu pescoço, fazê-la segurar no seu pescoço, e então passou uma das suas mãos pela cintura de Lin Qinggu, segurando sua cintura mole e macia. O corpo de Lin Qinggu tremeu. Uma sensação estranha como um choque elétrico percorreu todo o seu corpo. Era uma sensação incontrolável, igual à perda de equilíbrio. Por mais que tentasse, não conseguia controlar. Você ficou um pouco surpreso, lembrando que quando tocou na sua ex-namorada pela primeira vez, ela também teve essa reação, o corpo ficou rígido de repente. Era verdade que ela nunca tinha namorado. Podemos andar assim? Você estava com pressa de voltar, arrastou Lin Qinggu por 2 passos. Depois de ficar rígida por um momento, o corpo de Lin Qinggu ficou ainda mais mole do que antes. Finalmente conseguiu levar Lin Qinggu até a porta do quarto. Ao empurrar a porta, você sentiu um perfume suave, e viu uma decoração em tons de rosa. Uma cama grande no centro do quarto, o cobertor não estava arrumado, meio bagunçado. Quero água. Depois de ser colocada na cama, Lin Qinggu falou em voz baixa. Você suspirou levemente, já tinha perdido o metrô. Primeiro, cuidar de Lin Qinggu. Para retribuir a acolhida dela de antes. Esqueci de perguntar, para qual universidade você passou? Lin Qinggu estava um pouco nervosa, o que a deixou mais sóbria. Era a primeira vez que traziam um homem para o seu quarto. E também a primeira vez que traziam um homem para casa. A última vez não conta, você estava tão bêbado. Algumas memórias há muito esquecidas vieram à tona. No ano em que começou a dar aulas no colégio Taoyuan, o sol de setembro ainda era muito quente. Na quadra de basquete, a imagem de você enterrando violentamente a bola passava sem parar diante dos olhos de Lin Qinggu. Esse garoto, a impressão que passava na época era realmente muito feroz. E nós conseguimos passar na zonga. Você não estava mais apressado, começou a conversar com Lin Qinggu. Impressionante. A melhor universidade da nossa província. Lin Qinggu elogiou. Atrai muitos alunos da própria província. É mais fácil do que para alunos de fora. Você não se achava tão incrível. Durante o estágio, caiu numa grande furada. Achou que depois de formado, seguiria a empresa e prosperaria junto, mas a empresa nem decolou. E já se livrou de você. Você dorme no quarto da outra noite. Está muito tarde, não volte. Lin Qinggu disse. Você olhou para o horário no celular e disse que não está acostumado a ficar em lugares desconhecidos. Se você for tomar banho ou dormir, eu vou embora. Lin Qinggu ficou furiosa. Ele não sabe o que aconteceu com você. Como pode ser tão conveniente para ele? Quero vomitar. Ele conteve a raiva. Você correu para pegar a lixeira, mas não quis mais vomitar. Coloca aqui. Lin Qinggu continuou recostada na cabeceira, olhando para o banheiro. Quero lavar o rosto. Vai. Você não sabia se Lin Qinggu estava fazendo de propósito. Pegou o celular para rolar um pouco. Estou tonto. Não consigo andar sozinho. Lin Qinggu fingiu pena. Você só guardou o celular e foi apoiá-lo. Quando entrou no banheiro e segurou a pia, Lin Qinggu se arrependeu de ter pedido sua ajuda. Ele queria principalmente ir ao banheiro. Lavar o rosto era só um extra. E você achou que era só para lavar o rosto. Não saiu, ficou de guarda na porta. Vai primeiro para a cama esperar. Vou ao banheiro, estou com vontade há um tempo, apertado. Lin Qinggu disse com o rosto vermelho. Você teve que fechar a porta e voltar a sentar para esperar. 7 ou 8 minutos depois. Você já estava preocupado que Lin Qinggu tivesse adormecido lá dentro, quando a porta do banheiro se abriu. O rosto dele estava limpo e fresco. Como uma flor de lótus saindo da água, seus cabelos finos na testa estavam levemente molhados, incrivelmente bonito. Vendo Lin Qinggu parado ali sem se mexer, você entendeu a intenção dele e se levantou para ir até lá. Como você costumava fazer quando bebia demais? Perguntou você, enquanto ajudava Lin Qinggu.
Eu não costumo beber tanto fora de casa. Só bebi assim hoje porque sabia que você estaria aqui, respondeu você. Lin Qinggu deu um sorriso suave. Como uma flor, eu não sou seu namorado. Você o lembrou. Eu te ajudei a sair da ilha do pêssego em flor e ainda estou te segurando. Você está muito mais leve do que eu, disse Lin Qinggu, com toda a convicção. Você estava em desvantagem. Sem dizer mais nada, antes de chegarem perto da cama, Lin Qinggu de repente perdeu. O centro de gravidade caiu para o chão. Você, que antes apenas segurava levemente Lin Qinggu, ficou surpreso. Rapidamente estendeu a mão para segurar. No instante seguinte, você exclamou mentalmente. O que ele fez de errado? Você não ousou estacionar o carro de Lin Qinggu nas proximidades, então o levou para dentro do condomínio, pagou o estacionamento e voltou para o quarto alugado. Você jurou que não fugiria mais. Quando Lin Qinggu acordasse no dia seguinte, você não sabia que tipo de tempestade enfrentaria. Tomou um banho e, de repente, percebeu algo. Que tempestade surgiu cedo demais, de repente você percebeu. Que se sentia muito melhor do que alguns dias atrás, a sombra do término estava diminuindo. Esses dias, por causa do novo romance, você só podia. Você não ousava estacionar o carro de Lin Qinggu perto do canteiro de obras, então entrou no condomínio. Estacionou pagando, voltou para o quarto alugado, decidiu firmemente que não fugiria mais. Quando Lin Qinggu acordasse amanhã, você não sabia que tempestade enfrentaria. Tomou um banho cedo demais, de repente percebeu que se sentia muito melhor do que alguns dias atrás. A sombra do término estava diminuindo, por causa do novo romance, esses dias. Lin Qinggu andava na sua frente ou na sua mente, fazendo as memórias brancas da sua ex-namorada, que antes balançavam diante dos seus olhos, gradualmente desaparecerem. No dia seguinte, Lin Qinggu não dormiu até tarde, levantou-se às 10 da manhã. Depois do café da manhã, Lin Qinggu remexeu a bolsa e voltou para o quarto. Revirou tudo, não encontrou a chave do carro, deixa pra lá. Ele foi ao armário pegar a chave reserva, ao sair ficou pasmo. Sua princesa vermelha havia sumido, pegou o celular, quis ligar. Mas hesitou um pouco e não discou, ergueu os olhos para a câmera na entrada de casa. Lin Qinggu no celular acessou o vídeo da noite anterior e viu você ao lado da sua princesa vermelha. Com uma expressão hesitante e culpada, Lin Qinggu morreu de vontade de rir. Roubar a princesa vermelha dele? Lin Qinggu virou-se e voltou para casa, pegou as chaves de outro carro. Ele tinha mais um carro para uso diário, usado durante as aulas. Esse carro custava mais de 500 mil. Não era chamativo, mas também não era discreto, servia principalmente para fazer seus pretendentes comuns desistirem. Havia gente demais querendo conquistá-lo, os comuns eram mais de 90%. Um carro de mais de 500 mil pelo menos assustava cerca de 80% dessas pessoas. Se ainda não desistissem, ele só poderia dirigir a Princesa Vermelha para recusar educadamente. Hoje eu até pensava em te chamar para ir ao estúdio de gravação, mas no final, Lin Qinggu foi sozinha e não te ligou. Se ela se importasse com isso. Então, vamos ver como as coisas se desenrolam. Mas, esperando até meio-dia, até a tarde, e até a hora de sair do trabalho, Lin Qinggu não só não ligou, como também não mandou nenhuma mensagem. Você entrou em pânico. Depois de ontem à noite, achou que Lin Qinggu, bêbada, não se importaria. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Ou será que ela está muito, muito irritada? Se ela denunciasse que foi assediada, por falta de provas, o caso poderia ser arquivado. Mas se denunciasse que o carro foi roubado, seria preso num instante, com provas concretas. Na hora do jantar, num restaurante perto do Parque Oeste, irmã Qinggu. Por que o Lin Dong não veio hoje? As sugestões que ele deu para a gravação, ele queria ligar para Lin Qinggu. Especialmente aqueles dois caras. Eles são potenciais pretendentes de Lin Qinggu. De certa forma, esperavam um dia se tornar os sortudos parasitas. Tivemos um desentendimento ontem à noite. Ele nem quis passar a noite na minha casa. Levou meu carro embora. Senão, hoje, eu não teria vindo com este carro. Lin Qinggu disse com indiferença. Ao ouvir isso, todos se surpreenderam. O que Lin Qinggu disse era muito claro. Lin Dong e ela são namorados ou não? Se não fossem, por quê? Ele estaria na casa dela de madrugada? E ainda levou o carro dela? Os dois caras ficaram desapontados. Sem perceber, afinal, o talento de Lin Qinggu ainda era útil de alguma forma.
No intervalo da gravação do Águia hoje, Lee King-gu ensaiou algumas vezes. Talvez os presentes tenham achado impressionante. Quando perguntaram, descobriram que não era uma composição dela, mas sim de Lin-dong. Instantaneamente, a impressão que tinham de Lin-dong mudou completamente. Sem mais delongas, vamos apreciar juntos. Ai, irmã King-gu, então você já arranjou um namorado? Parabéns por sair da solteirice. Vamos, irmã King-gu. Um brinde a você. Você vai dirigir para casa, então água no lugar do vinho já serve. A garota de cabelo comprido ao lado da garota de cabelo curto ergueu o copo, descontraída. Ela estava muito feliz. A namorada que ajudou na gravação da música nestes 2 dias, por outro lado, ficou um pouco descontente. Eu disse, eu disse, eu disse. 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 Eu disse, essa inquietação tomou conta, tornando tudo sem importância. Depois de tanto pensar besteira, você se acovardou. Mas não podia ser que, por estar bêbado ontem à noite sem ninguém para cuidar, tivesse acontecido algo com Lee King-gu. Então, às 21h21, você finalmente não aguentou mais a angústia. E ligou para Lee King-gu. Alô, professora. Em pouco tempo, do outro lado atenderam. Você respondeu rápido, mas esperou vários segundos. Do outro lado, só se ouviam alguns ruídos. Não ouviu a voz de Lee King-gu. Você olhou para o sinal do telefone. Estava normal. Então, continuou falando. Irmã King-gu, consegue me ouvir? Do outro lado, parecia que além do som de passos, havia alguns ruídos difíceis de identificar, nada mais. Você criou coragem e chamou em voz baixa, King-gu. Em menos de um segundo, finalmente a voz de Lee King-gu veio do outro lado. Dou-lhe 40 minutos para vir à minha casa. Depois de dizer isso, do outro lado desligaram o telefone. Você ficou parado, pensando, por que teria que ir até lá de novo? Mas, pensando no que fez com Lee King-gu na noite passada e no fato de que a pequena princesa estava aqui, você também não conseguiria dormir ou comer em paz. Em menos de 20 segundos de reflexão, você cedeu. 38 minutos depois, você estacionou o carro no vento e chuva. Antes mesmo de chegar à porta da casa de Lee King-gu, você já ligou para ela. Onde você está? Atendeu o telefone. Do outro lado, a voz de Lee King-gu estava fria. Ainda está tão quente para uma noite dessas? Estou entrando no condomínio agora. Já chego. Está bem. Quando chegar, é só tocar a campainha. Lee King-gu mantinha uma expressão gelada, o que deixou você ainda mais nervoso. Mas assim que desligou, ela mudou completamente de expressão, rolando na cama de felicidade várias vezes. Olhando para si mesma no espelho, uma fada tão pequena e delicada como eu, e aquele homenzinho tão agitado. Como ele poderia achar que sou assustadora? Lee King-gu não entendia, mas não importava. Tudo está sob controle. A chave do carro está aqui. Você, de cabeça baixa, colocou as chaves do Príncipe Vermelho na mesa de centro. Encheu o tanque. Lee King-gu, com expressão inexpressiva. Ainda precisa abastecer. Os sapatos estão mais sujos ainda. Você se rebaixou. Da próxima vez. Da próxima vez com certeza encho. Lee King-gu não esqueceu. Ainda tem próxima vez? Você ainda quer roubar meu Príncipe Vermelho? Você, sem graça. Não,
não vou roubar mais. Da próxima vez prefiro voltar rastejando a tocar no seu Príncipe Vermelho. Tenho câmeras no meu quarto. Quer que eu pegue a gravação da noite passada? Perguntou Lim King-gu. Quem vive na praia acaba se molhando. Você sabia que conviver muito com Lim King-gu daria problema? Você suspirou fundo. Desculpe pela noite passada. Não foi de propósito. Eu levemente ergui o canto da boca. Ouvi dizer que todo casal que se machuca e acaba se separando. No início, também era sincero, mas ainda assim se separaram. O quê? Você ficou confuso. Lim King-gu continuou. Não basta ser sincero para ficar junto. Não é dizer desculpa que apaga todos os erros. Então o que fazer? Você sentiu o futuro sombrio. Lim King-gu disse. Eu disse à minha melhor amiga que tem um namorado. Você suspirou. Nossa, eu não sou o rei do gelo. Também não voltei de férias. Por que tanta bem-vinda? Lim King-gu continuou. Hoje vou ao estúdio de gravação para produzir. Talvez eu tenha contado também para aqueles amigos. Essa iniciativa feminina de Lim King-gu não te surpreendeu muito. Sua ex-namorada, depois que começou a namorar com você, não agia como uma garota que namora pela primeira vez. Era ousada e muito proativa. Timidez, nela, basicamente não existia. Professora Lin, nos conhecemos há poucos dias. Você finalmente falou, não existe amor à primeira vista. O tal amor à primeira vista nada mais é que desejo pela aparência. Mesmo o amor que cresce com o tempo é só uma ponderação de prós e contras. Lim King-gu ficou surpresa. A visão do amor desse homem é bastante peculiar. Também é muito pessimista. Ela, assim como sua melhor amiga Ning Wan-yuan, ansiava por um amor bonito, esperava e acreditava na sua existência. Em seguida, ela disse calmamente, 5 anos atrás. Quem foi que me ajudou a pegar o livro que caiu no corredor? E ao levantar a cabeça e me ver pela primeira vez, disse. Colega, você é tão bonita. Por que nunca te vi? Nunca ouvi falar de você. Você é do primeiro ano do ensino médio ou veio transferida? Se alguém te incomodar, pode usar o nome de Ling Dong ou Ma Tenfei, da turma 7. Aí ninguém vai te incomodar mais.